Olá pessoal, eu sou Viviane Epifânia, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E o tema de hoje é: o tempo tá passando e você tá esperando o quê? Talvez você esteja esperando o momento perfeito para começar a viver a sua vida. Talvez ter mais tempo, ter mais dinheiro, ter mais coragem. Isso sim que é sinceridade. Geralmente o que falta é coragem mesmo, né? Mas será que a gente não tem mesmo essas coisas? Na verdade a gente tem. A verdade é que ninguém quer ouvir é que esse momento ideal, esse momento perfeito, ele simplesmente não existe. Essa é a verdade. Sinto em te dizer, ele não chegou até agora e ele também não vai chegar, porque ele não existe, na verdade. Então a gente fica nessa prisão que nos mantém paralisados no mesmo lugar. O que é horrível ficar estagnado, é horrível não caminhar pra frente, as coisas não andarem, não é mesmo? Isso é muito ruim. E eu não quero isso pra mim, também não quero pra você. Imagino que você também não queira isso pra si mesmo ou pra sua vida. Você vê todo mundo evoluindo, menos você. Então você se enche de desculpas ou dessas frases de quando tiver mais tempo eu faço. Ou quando as coisas melhorarem, aí sim. Ou não, é que me falta isso, ou me falta aquilo. Na verdade é que você simplesmente não tá fazendo. E essas frases e essas mentiras parecem ser inofensivas, mas na verdade elas não são. Elas são sim bem perigosas, porque elas enganam você. A sua mente mente pra você, pra te manter confortável, pra evitar o desprazer da realidade. Mas você não pode deixar isso acontecer. Nós não podemos deixar. Então, a verdade é que você precisa começar. Porque a vida tá passando, os anos, o tempo, e o nosso tema é, nessa semana, não perder tempo. Pra você não perder seu tempo, porque tempo, eu já falei nos outros vídeos, se você não assistiu, assista, que tempo é precioso. Uma das coisas mais preciosas que a gente tem. Porque tem muita coisa que, se perdida, tem como ser recuperada, mas o tempo não. Essa é a verdade. Então, a gente tem que deixar essas desculpas que nos fazem ficar adiando realizar os nossos sonhos, que é a falta de tempo, a falta de dinheiro, a falta de coragem. Talvez a coragem seja a mais difícil de todas elas. Porque a gente tem medo e tudo bem tem medo. Tudo bem, por que não? Seria pouco inteligente não ter medo de algumas coisas. O medo é bom. O medo é muito útil, na verdade, mas o medo não pode te paralisar. Então você tem medo do que os outros vão dizer ou pensar, então você tem medo de começar, você tem medo de não ser bom o suficiente, você tem medo de fracassar, você tem medo de dar certo. Já pensou se desse certo? E se der certo? E se esse canal der certo? A gente tem medo de tantas coisas boas, isso é engraçado, né? E aí a gente fica... A gente não começa. Mas por que não? Há muita virtude, não só em não cair, fazer tudo certo ou perfeito, mas em quando as coisas dão errado e você decide continuar. Conheço pessoas que já faliram uma empresa uma, duas, três vezes e continuaram, e da quarta vez deu certo e foram muito bem-sucedidas. Mas imagina se elas tivessem parado, ou desistido desse sonho, ou se importado com a opinião alheia, ou com a vergonha, ou com o medo. Nossa, eu já fracassei 3 vezes e todo mundo viu e todo mundo sabe. E eu vou tentar de novo. Mas essa pessoa teve coragem. Coragem de seguir adiante, de levantar de novo. E isso sim é uma virtude. Não cair, mas saber se levantar. E continuar. Por que você vai ter medo? Se der errado, ótimo, continua. Você não fracassou. Você só fracassa em duas possibilidades. Se você não começar, que é o caso, talvez, ou se você desistir. E as duas dependem de você. E você pode tomar essa decisão hoje mesmo. Você pode começar ou retomar alguma coisa que você tinha desistido ou que você estava pensando em desistir. Se você estava pensando, não desista. A não ser que você analise isso conscientemente. Muito bem. Aí você pode, talvez tem coisas que você realmente precise desistir. Isso é verdade. Mas também não precisa ser hoje. Não precisa ser radical.
Não precisa sair do emprego, mudar de cidade, acabar o relacionamento de 10 anos. Talvez o relacionamento de 10 anos, se for um namoro e não um casamento, talvez sim. Mas não precisa ser agora. Mas você tem que tomar decisões, você tem que parar, você tem que pensar, você tem que parar de perder o seu tempo e você tem que agir. E talvez o agir seja simplesmente pegar papel e caneta e materializar essa ideia, esse sonho. Colocar isso na realidade, trazer para o mundo real. Talvez começar aquele curso que você quer fazer a vida toda e não começou. Ou talvez sair daquele curso que você não gosta nem um pouco. Isso aconteceu comigo. Tem coisas que a gente às vezes tem que fazer para não darem certo, mas pra gente poder dizer que a gente fez. Eu comecei um curso que era o sonho da minha vida desde criança e eu desisti. Depois eu pesei, analisei aquilo racionalmente, eu vi que não era o meu propósito, o que eu realmente devia fazer, mas eu não me arrependo nem um pouco, porque eu precisava fazer aquilo. Eu tinha que fazer aquilo. Eu posso falar que eu fui, fiz, comecei, tive coragem, decidi atrás do meu sonho, e quando eu tava fazendo eu descobri que não era mais aquilo. Então, eu desisti, que também foi corajoso. Não se manter preso por coisas que não fazem mais o menor sentido. Então, eu achei outra coisa. O meu propósito de verdade, o que fazia sentido, o que era possível de ser feito da forma que eu queria, e tudo simplesmente encaixou, tudo simplesmente deu certo. Mas por quê? Porque eu tomei uma decisão. Porque eu parei, porque eu pensei, porque eu vi que eu não podia mais perder o meu tempo. Que tinha algo a ser feito. Eu tive coragem para terminar o que eu tinha que terminar e para começar outra coisa. E talvez você tenha que fazer isso hoje. Então para pra pensar nisso. Quero te convidar para fazer isso. Faz isso. O que tá roubando o seu tempo? O que você tem que fazer que você não fez? O que você tá fazendo que você tem que parar urgentemente? São coisas importantes. Coisas que você precisa pensar e fazer. E lembre-se que nada começa perfeito, nada começa grande. Na verdade, muito pelo contrário. Às vezes as coisas começam no caos, na dúvida, no medo, na dor, na bagunça, na incerteza. Mas elas precisam começar em algum momento. Talvez possa até começar no perfeito, se você tiver sorte e decidir fazer isso rápido o bastante para aquilo não se tornar uma dor e um problema e ter que começar na dor. Então faz isso. Só começa. Por que não? Por que não você? Por que não agora? O momento perfeito é hoje e agora. Agora mesmo. Quando você sair desse vídeo, literalmente. E nada começa grande. Esse canal tá pequeno. As coisas começam assim. Ninguém começa grandioso. A gente vê tudo muito grande e quer as coisas grandes. Mas a gente não quer começar pequeno. E o grande depende do pequeno, depende do começo. A gente vê árvores grandes por aí, mas alguém um dia viu uma semente pequenininha e decidiu plantar. E decidiu regar essa semente e cuidar dela. E aí ela cresceu e tomou forma e se tornou grande um dia. É assim que as coisas acontecem. É assim que as coisas têm que acontecer. E aí talvez você possa dizer, mas tal pessoa começou grande. Para essa pessoa ter começado grande algum dia, alguém na vida dela teve que começar pequeno. E aí as coisas se tornaram grandes e deu a oportunidade para essa pessoa. Não procure desculpas. Procure soluções. Tome atitude. Talvez essa pessoa que vai ter que ser a corajosa de começar pequeno, para dar chance para os demais começarem grandes, é você. Essa pessoa é você na sua vida. Então faz isso. Muito obrigada por me ouvirem. Pelo seu tempo, que é precioso, você gastou me ouvindo. Então coloca aqui nos comentários. O que você precisa começar? O que você tá perdendo o seu tempo? Tchau, tchau.